Isaías 63, a Escritura diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Borzá, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas? Porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que sou para com elas, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele os remiu e tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então, o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Com o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Olha para nós, lá do céu, da sua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo, o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Torna-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Vamos orar. Ó Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia do Senhor, dado para que nós pudéssemos ter um descanso no Senhor, pudéssemos desfrutar das tuas palavras e da ação gloriosa do teu Espírito Santo. Agora, venha mais uma vez, o Pai, falar ao nosso coração com a tua palavra. Venha ensinar-nos sobre as tuas verdades e sobre a redenção que há somente em ti.
sobre a esperança no meio do desespero que há no Senhor. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o nome nesse título o título desse sermão de Maravilhosos ou Maravilhados por Deus, Desejosos por Sua Presença. Na medida em que nós contemplamos ao Senhor e conhecemos a Ele, mais desejamos dele. Essa é a ideia que esse texto bíblico nos traz. É uma consequência natural. Isaías 53, esse texto, revela um Deus que é duas coisas ao mesmo tempo. Guerreiro e justo. O texto nos mostra esse Deus assim. E nos mostra ele também como um redentor que é misericordioso. Guerreiro e redentor. Justo e misericordioso. São coisas extremamente necessárias e importantes para nós. Quando nós contemplamos quem Deus é, os nossos olhos conseguem espiritualmente ver quem Deus é, a sua justiça que vence o mal, a sua graça que sustenta aquele que é fraco, coisa que a gente tem experimentado na vida, nós somos como se empurrados, compelidos a algo que nos leva a deixar de lado a autoconfiança, a autossuficiência e de uma forma simples, mas sincera de coração e de alma, clamar pela presença sustentadora e transformadora de Deus. Essa é a dinâmica que nós encontramos na Escritura de Deus com o seu povo. Deus sempre sendo quem Ele é, e nós aquele que, na medida em que o conhecemos como Ele é, Ele nos leva à sua intimidade cada vez maior. Lembre-se, nós precisamos de ter uma visão correta de Deus. Porque é exatamente assim nós vamos desejar mais e mais de Deus. E isso tudo ocorre na medida em que Deus, na sua graça, nos dá entendimento de quem Ele é. Eu queria pedir que ligasse esse ar aqui, por favor. Bom, nós viemos estudando os capítulos anteriores de Isaías. Nos dois últimos que nós estudamos, o capítulo 60, 61 e 62, na verdade, os últimos três, são textos que mostram algo muito belo e glorioso da vinda de Deus, da vinda do Senhor até o seu povo, até Sião. E como que Deus, quando diz que Ele vem, olha, a situação pode estar como estiver, eu vou voltar, eu vou resgatar vocês, eu vou restaurar vocês de maneira plena. E é nesse pano de fundo, nessa circunstância, que nós entramos no Salmos, no texto de Isaías 63. E é muito interessante que, baseado nisso, a gente entra no texto de Isaías 63. Há uma esperança, e agora no capítulo 63 parece uma imagem diferente, que até surpreende a gente. Nós lemos, e a leitura é bem rápida, mas eu creio que foi possível, os irmãos, só na primeira leitura, ver que o texto está nos mostrando um Deus que é vingador contra um povo desobediente. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus misericordioso e que está pronto a ouvir a oração desse povo que está sofrendo. O capítulo 53, ele vai trazer duas perguntas e duas respostas importantes para essas perguntas. De todo o coração humano, eu creio que eu e você temos esse tipo de pergunta dentro do coração da gente. Eu conheço a Deus mesmo? Quem é Deus? É provável que em algum momento da sua vida você tenha dito para você mesmo, será que eu estou crendo em alguma coisa verdadeira? Às vezes, circunstancialmente. Não porque Deus deixou de ser ou mudou quem Ele é. Em momento algum. Mas é porque nós é que somos volúveis. Nós é que estamos sujeitos a dificuldades. Porque Deus foi, é e sempre será quem Ele é. E essa primeira pergunta, quem é Deus? É a primeira pergunta desse texto que vai
trazer respostas na bondade de Deus. A segunda é como que nós, o povo de Deus, que conhece a Deus, deve viver na presença dele. Como é que eu devo viver as coisas comuns e às vezes não tão comuns assim da minha vida? Então, a primeira parte, nós vamos ver do verso 1 ao verso 14, quem é Deus. Depois do verso 15 ao verso 19 é como nós devemos nos comportar diante de Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa que o texto vai nos trazer, de maneira muito clara, é mostrar o Senhor e dizer, esse é o Senhor. Esse é Deus. Olha só, no primeiro verso, o texto começa, quem é este que vem de Edom? Vestido de Bozrá, de Edom de Bozrá, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas. A primeira coisa que o texto nos mostra é como se nós estivéssemos visualizando alguém que está na parede, nos muros da cidade, e ele está vindo alguém caminhando. E ao ver de longe, vê que é alguma coisa assim bem suntuosa, é alguém que chama a atenção. E ele sabe que está vindo de Edom de Bozrá. E ainda está vestido de roupas vermelhas. Mas são roupas vistosas. Não são quaisquer roupas, são coisas bonitas. E diz o texto que vem marchando na plenitude da sua força. Apesar de estar vindo dessa região, ele vem tranquilo. Então, observa essa figura, essa forma dramática que a gente encontra aqui nessa pergunta do sentinela. Quem está vindo aí? Ele sabe que é grandioso. Ele sabe que vem de um lugar que é lugar de batalha. Essa é a ideia que a gente tem que ter aqui no texto. A imagem de um conquistador. Aquele que venceu a batalha. Aquele que vem imponente. E o texto diz, marchando com força e glória. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é que Deus aqui é retratado como se fosse um guerreiro. Mas não um guerreiro que sai da batalha perdendo, cansado, perdendo a sua beleza e sua glória. Vem com ombros descaídos. Pelo contrário, o texto diz que ele vem na sua plenitude de força. Ou seja, lutou e nada da sua força esvaiu. Nada da sua força foi perdida. E mais, ele tem marcas da sua vitória. Tem sangue, a sua roupa está vermelha de sangue, não do seu sangue, mas daqueles que ele lutou contra eles. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é que Deus é um Deus que luta. É um Deus que batalha. É um Deus eficaz. O nosso Deus é um Deus de glória. E nada tira dele aquilo que é próprio dele. Eu e você, quando estamos lutando as lutas do dia a dia, as batalhas que são necessárias, nós normalmente nos cansamos. Nós perdemos o vigor. Quando o cansaço é muito, nós desanimamos. E quando a coisa vai acontecendo e a gente não entende, porque a força está indo embora, nós prostramos. A grande verdade é que o Deus que nós precisamos conhecer é um Deus de batalha, sim, de luta, mas é aquele que não perde luta, que não perde luta, não perde luta. É aquele que age com o seu poder, e o seu poder não é diminuído. Olha, o texto diz, ele vem na plenitude do seu poder, da sua força e da sua glória. Outra coisa que o texto mostra é que esse Deus, como um Deus de guerra, ele precisa ser compreendido nessa dimensão. O texto fala de Edom e fala de Bozrá. Edom era um reino que estava na região oeste, ou no lado leste do Mar Morto. Então é naquela região pós-Mar Morto. E Bozrá era a capital.
Quando você vai na Bíblia e olha para Edom e a sua cidade principal, a capital, Bozrá, você vai ver que é um povo que é mais do que uma referência geográfica na Bíblia. Edom representava na história bíblica o adversário eterno de Deus e do povo de Deus. Então é muito comum na Escritura, quando se fala de luta, falar de luta contra Edom. Luta contra aquele povo que é sempre contra o povo de Deus. É essa a ideia. E a história não muda não, viu gente? É algo bem semelhante daquilo que a gente vê ainda acontecendo. O que era Edom? Edom era o símbolo da hostilidade humana organizada contra o povo de Deus. Eles agiam assim, quando? Uma vez, passava um tempo outra vez, e novamente, assim continuamente. Então, quando este grande homem do exército, líder do exército, vem na plenitude como vencedor, mas com marcas da luta, ao vir de Edom, o guerreiro indica que ele acaba de travar uma batalha contra forças inimigas, mas ele é um guerreiro. E esse guerreiro não perde luta. É interessante porque no desânimo nosso, das primeiras coisas que acontece diante das dificuldades e do desânimo, é a gente perder a percepção do poder e da eficácia de Deus. Tem uma expressão muito usada, não é tão nova, mas é muito usada, é só Deus na causa. Já ouviram esse negócio? Essa expressão popular, só Deus na causa. Quando não foi Ele a causa? Que dia Deus deixou de ser aquele que trata as causas da nossa vida? Aquilo que gera angústia na nossa alma, sempre é o Senhor. E Ele é o guerreiro, e Ele guerreia conosco. E na verdade, por nós. Quando o vigia pergunta, quem é este? Quem é esse que está vindo aí? Que está vistoso, que está na plenitude da sua força, que tem a sua roupa vermelha de sangue. Quem é este que vê? Ele já viu algumas coisas ali, ficou claro para ele. Quem vem é vitorioso, quem vem é guerreiro, quem vem cuidou da gente, apesar da gente ter ficado aqui dentro da cidade, protegido pelos muros, ele foi lá na terra dos inimigos e venceu os inimigos. Quem é este? E aí no próprio verso 1 tem a resposta. Deus responde, sou eu. Sou eu que falo com justiça e que sou poderoso para salvar. Olha que resposta completa. Simples, mas completa. Justiça e salvação na Escritura estão no mesmo lugar. A justiça de Deus, porque Ele é justo e Ele a faz cumprir. E a salvação são duas coisas que em Deus caminham juntas. Esses dias vi alguém que era como um representante cristão, diante de uma pergunta, como é que você vê essa situação que vemos em nosso país? Ele diz, nosso Deus é misericordioso, mas não se esqueça que Ele é justo, foi a resposta dele. Ele é justo. E aí, ele calou todos aqueles que estavam ali fazendo aquela entrevista com ele. Só que ele se esqueceu, porque a justiça ali que se manifesta em vingança, não é justiça como a justiça de Deus. Então ele desequilibrou alguma coisa que é equilibrada. A justiça em Deus e a misericórdia de Deus, elas são coisas equilibradas, porque Deus é assim. Ele julga com retidão. Ele é misericordioso por causa de si mesmo. E Ele o faz assim, cumprindo a sua retidão para conosco. Nós não podemos tentar medir justiça e retidão no que os homens fazem.
Não podemos. Mas aqui, Deus diz, eu sou. Eu falo com justiça e eu sou aquele poderoso para salvar vocês. Deus não é simplesmente um juiz frio, nem um salvador ingênuo que ignora o mal. A sua justiça não é baseada em ausência de sensibilidade. E a sua salvação também não ignora que a gente precisa de salvação porque estamos perdidos. Essas duas coisas ao mesmo tempo em perfeita harmonia. E é isso que Deus traz aqui no texto. É possível? É claro que é. Em Deus. No modelo dele. Na essência dele. Ele é perfeitamente justo e ele é perfeitamente misericordioso. Como eu posso dizer que ele é perfeitamente amoroso? Como ele é perfeitamente cheio de graça. Mas a terceira coisa que mostra o texto a respeito desse Deus, quem é esse Deus? É que as suas roupas estão ensanguentadas. Por que as suas roupas estão vermelhas? Essa é a pergunta. Depois continua, por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? Lagar é aquele lugar, tipo uma tina grande, onde se coloca a uva e as pessoas tiravam os seus sapatos, limpavam os seus pés, levantavam as barras das suas calças e pisavam na uva para tirar delas o suco. O lagar é esse lugar de colocar a uva para ser pisada. E aí a figura que o sentinela tem, nossa, sua roupa está toda respingada, como se você tivesse passado por um lagar, estivesse pisando nas uvas e por isso você está todo vermelho. Só que não é uva, é sangue. E aí vem a resposta. O lagar, eu o pisei sozinho. Nessa tarefa de pisar para tirar o suco, eu fiz isso sozinho. Dos povos, ninguém esteve comigo. Eu fiz tudo sozinho. Pisei as uvas na minha ira. Não foi um ato suave, cantarolando como quem vai num lagar normalmente faz. Eles até cantam e ficam andando ali e tudo mais. Ele diz, não, quando pisei as uvas, foi num ato de ira. No meu furor, eu as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas. Ele está usando essa figura do lagar, para mostrar como que esse Deus que age, e deixa nele marcas. A marca aqui é a marca do seu sangue. Aqueles que ele pisou sobre eles, o seu sangue está nas suas roupas, e todas as suas roupas ficaram manchadas. E aí o texto termina, Deus dizendo, porque o dia da vingança estava no meu coração. Chega, eu vou agir de forma definitiva. Isso é um ato de justiça. Mas ao mesmo tempo diz, mas também é o ano da redenção. E ele chegou. Observa que ao mesmo tempo que Deus é justo, e ele penaliza aquele que não se arrepende, ele é um Deus redentivo sobre aquele que ele ama. Então, a imagem é muito bela, e isso é muito interessante. Há algum tempo atrás alguém falou, por que só no Novo Testamento temos parábolas? O Antigo Testamento é cheio disso, cheio de imagens, para que a gente possa entender melhor. Quem era daquela época, no Oriente Antigo, quando alguém fala de lagar, pisar a uva, está sujo, era alguma coisa para eles bem comum, eles entendiam claramente. A descrição aqui é de um julgamento divino sobre o mal, em cima do mal. Em alguns momentos, queridos, a tristeza e a dificuldade que nós vivemos, ela é causada por outras pessoas. Não é verdade? Nos nossos relacionamentos, puxa vida, tem coisas que a gente vivencia que a gente jamais imaginou que vivenciaria. Alguém tem uma reação estranha com você. Alguém age de maneira errada com você. Alguém age de maneira
totalmente errada com alguém que você ama. Aquilo gera uma ansiedade, tristeza, uma decepção. Qual é a tendência da gente? Buscar justiça? Não. A tendência nossa é buscar vingança. E aqui é interessante porque a expressão julgamento, justiça e vingança são usadas juntas, dando essa ideia. Quando você vai para o Novo Testamento, Deus diz, olha, a vingança pertence a mim. Não sou eu quem vingo. Quem é justo e age contra aquele que tem agido de maneira inadequada é Deus, não é você que faz isso. Você pode buscar a justiça, você deve pedir a justiça, você deve buscar o que é certo. E isso é o que Deus nos ensina. Mas quem age como justo, como aquele que vinga, como aquele que traz consequências sobre aquele que está cometendo o erro, acalma o seu coração, porque isso não te pertence, isso pertence a Deus. E não é incomum nós estarmos ali ouvindo pessoas com as suas angústias, as suas ansiedades, eles estão borbulhando por dentro, e a sensação é, eu preciso fazer alguma coisa. E você diz, você quer buscar justiça ou você quer vingar? Você quer buscar aquilo que Deus é, ou aquilo que você entende que você que tem que fazer? Quando é Deus justo, quando vejo a justiça de Deus, vejo as consequências de maneira correta, equilibrada e necessária, porque Deus é que age assim. Eu creio que Deus está tratando esse povo que vive angústias lá da opressão, da dificuldade, no cativeiro, e Ele diz, olha, calma, 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 eu estou aqui. Dois aspectos interessantes aqui nesse texto, que me chamaram bastante atenção. Primeira coisa, ele diz, dos povos, ninguém esteve comigo. Verso 3. É a solidão do guerreiro, o guerreiro solitário. Lembra de uma coisa, nenhuma força humana foi capaz ou digna de participar dessa obra. Essa obra de libertação, essa obra de vitória, essa obra de libertação, redenção, não foi feita pelas pessoas. A salvação, irmãos, e aqui está uma figura da salvação, ela não é iniciativa e nem mesmo realização nossa, mas é de iniciativa e de realização exclusiva de Deus. É Ele quem nos salva. É Ele que nos protege dos inimigos. É Ele que traz, apesar das marcas de que houve luta, tranquilidade, porque Ele voltou na plenitude da sua força e diz, estamos livres. Você está livre, acalma a sua alma e agora desfrute disso. Essa é a primeira coisa que o texto traz. Ele é um guerreiro solitário. Mas ele o é porque eu e você não damos conta de vencer as lutas, e a maior delas, o nosso próprio pecado. Uma luta onde o lagar somos nós, onde o lugar está sendo pesado é a nossa natureza caída, e rebelião que existe muitas vezes dentro da nossa alma contra Deus e contra nós mesmos numa autossabotagem. E o que o texto está dizendo, olha, quem está vindo ali é esse guerreiro, e esse guerreiro fez toda a obra, e ele vem como vitorioso. Ele vem com toda a sua força. Então, essa imagem do guerreiro solitário é alguma coisa que não pode sair da nossa mente. Dentro da teologia reformada tem um princípio que nós chamamos de monergismo. É um conceito teológico. O outro é sinergismo. Mono, uma força. Sinergismo é um somatório de forças. O monergismo, que é uma teologia reformada, diz que todo o poder e tudo aquilo que é feito para a nossa salvação é Deus quem faz.
O sinergismo, que é uma doutrina não reformada, mas caracterizada e chamada de arminiana, diz que Deus faz a sua parte, mas a gente tem que fazer a nossa. Já ouviram isso alguma vez? Faz a sua parte, porque Deus já fez a sua. Não. A parte que tinha que ser feita e que salva verdadeiramente, Deus já fez através da pessoa de Cristo Jesus. A obra perfeita é obra na força, no poder e na ação do Deus que sempre é vitorioso a nosso favor. Hoje, se eu vivo a vida cristã, eu a vivo como consequência do poder de Deus que opera em mim. Não é na minha força, é na força de Deus que eu venço todas as lutas, inclusive contra a minha própria natureza, contra o meu desejo pecaminoso. É o Espírito de Deus que vence. A segunda figura aqui que eu acho fantástica é que existe uma motivação dupla nesse guerreiro. O texto fala do dia da vingança, ou seja, dia da justiça, e o ano da redenção. É muito interessante isso, porque o dia da vingança estava no meu coração, verso 4, e o ano da redenção havia chegado. Ele conjuga duas coisas que para nós parecem ser separadas: justiça, salvação, redenção, graça. Mas não são. Como já mostrei para vocês logo atrás, existe no coração de Deus tanto uma coisa quanto outra. O julgamento e redenção não são coisas contraditórias, não existe contradições, mas são faces do mesmo amor de Deus, do amor santo. A linguagem aqui nesse texto não é a linguagem que aconteceu simplesmente, como se alguém estivesse agora olhando aquela situação e disse, aconteceu desse jeito. Não, ele está mostrando como sempre acontece. É uma linguagem intencional e ela é forte. E nós não podemos suavizá-la, porque Deus não a suaviza. A salvação bíblica não é uma ação de busca e resgate. Ela não é alguma coisa que eu vou correndo e buscando e desejando e ansiando e tendo força para chegar e dizer, peguei minha salvação. A salvação, irmãos, é uma libertação. É um ato fora de nós, extra nós, que envolve um conflito real, uma luta, uma batalha contra as forças que se recusam a libertar aqueles que estão cativos. O diabo não quer que creiamos em Cristo. Ele gera 1001 situações. Ele gera dúvidas, ele gera circunstâncias, ele gera em você o desenvolvimento de maldade, malícia, coloca sobre você e diante de você os seus instrumentos para destruir a sua mente e o seu coração, mas Deus é o libertador, ele pode fazer o que ele quiser, se Deus determinou resgatar, ele o fará. Queridos, o pecado, o diabo, a morte, não abrem mão das suas vítimas facilmente. E aquele que não tem o Senhor, ele fica sujeito ao pecado, ele fica sujeito ao diabo e ele fica sujeito a uma morte eterna. Por isso que o texto fala da redenção. E diz que é por isso que a redenção custa esforço, a ponto de haver necessidade de sangue. O ato libertador, o ato gracioso, ele é monoforça, é monérgica. É Deus agindo. No Novo Testamento, o sangue derramado é dito que tem um alto preço, e é o sangue do Cordeiro, do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então observa que Deus diz, olha, eu vou ser justo. E aquele que exige justiça e vingança, eu vou agir. Mas sobre aquele que eu resolvi amar, eu vou redimir. Mas esse preço é o preço do sangue. Eu fico pensando, e eu
Gastei um tempo olhando no texto de Isaías e pensando nas figuras que esse texto traz. O Novo Testamento, ele identifica de uma forma muito explícita, muito clara, a imagem de Jesus como aquele que vem triunfante. A volta de Jesus vai ser uma volta triunfante. Aquele que vai ter marcas do seu ato de redenção. É interessante, Deus não tirou a marca do ato redentivo dele de morrer na cruz. Você diz, nossa, mas ele teve o seu corpo todo restaurado, e nós teremos a semelhança dele. Por que Deus não tirou a marca dos cravos nele? Tanto é que Jesus, depois de ser ressuscitado, com o corpo glorificado, ele chega para Tomé e diz, Tomé, você quer ver? Bota o dedo aqui. Tomé, põe a mão aqui onde a lança me machucou. Essas marcas, elas não são marcas de perda, elas não são marcas de imperfeição, elas são marcas da ação poderosa, obediente e redentiva de Deus a nosso favor. E vão estar ali eternamente para que a gente possa reconhecer o ato sangrento, cruento, difícil, duro de Jesus em nosso lugar. É aquele que vai na batalha e vence. Naquele momento da cruz, Jesus não estava perdendo, ele estava vencendo, ele estava pagando o preço do pecado, meu e seu, que era o sangue que tinha que ser vertido. Ali naquele lugar ele representava. E a sua roupa ficou encharcada de sangue. Apocalipse capítulo 19, no verso 13, diz as seguintes palavras: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Uau! O finalzinho do último livro da Bíblia, falando a respeito daquele que vem, é aquele que vem com seu manto encharcado de sangue. O guerreiro de Isaías 63, irmãos, é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A primeira vinda do Senhor Jesus foi chamado na Bíblia de o ano da redenção. E aqui o texto está falando daquele que vem, e ele fez isso no ano da redenção. É só você olhar em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. O seu sangue foi derramado na cruz, e o preço da nossa libertação do cativeiro do pecado foi pago. Na segunda vinda de Cristo, será o dia da vingança, o julgamento definitivo de todo o mal. Envio destes que são não redimidos, não crentes, serão lançados na história eterna deles no juízo. O encerramento da história, haverá justiça plena. E Deus é que vai fazer isso. Tudo ligado à pessoa de Cristo, irmãos. A vida cristã, o apóstolo Paulo, ele nos ensina em Efésios capítulo 6, que a vida cristã é travada no meio de uma batalha espiritual, onde nós temos toda uma armadura que devemos usar para estarmos no Senhor preparados, na força dEle, nas ferramentas que Ele nos dá. Não lutamos, diz o texto, contra carne e sangue, pois a vossa luta não é contra carne e sangue, e sim como os poderes e potestades do mal. Por quê? Porque a luta de sangue, Jesus já fez. Ele vence. Ele já venceu. Nós lutamos, irmãos, na vida cristã. Eu e você lutamos nas lutas diárias, mas como aqueles que são amados e cuidados pelo Senhor e que receberam a fé do Senhor, nós lutamos sim com certeza, mas na convicção de que o guerreiro já venceu em nosso lugar. Isso faz diferença para você? Naquele momento da baixa, você não dá conta de levantar o rosto, aquele que não dá conta de levantar da própria cama, ou pensar positivo, pouco mais para frente. Quando eu tenho crenças que Deus colocou no meu coração,
sobre o que Jesus Cristo fez por você, há possibilidades de vitória e de renovo. O renovo na vida do servo de Deus vem de Deus. E isso está intimamente ligado a quem é o meu Deus. Quem é o Senhor que está vindo aí? Foi o que o vigia perguntou. Eu sou. É Deus dizendo. Eu sou. Sabe, queridos, a beleza de Deus inclui a santidade de Deus que nunca é mexida, abalada. A santidade de Deus, ela é contínua. Eu jamais vou poder olhar para Deus e dizer, Senhor, o senhor tem um pontinho de erro aí. O Senhor agiu de maneira injusta aqui. Não existe isso. Apesar de que a tolice do coração do homem vira e mexe diz isso. Como o Senhor permitiu essa pessoa que eu amava não estar mais diante de mim? É duro mesmo. Mas cuidado para você não colocar na conta de Deus aquilo que faz parte da nossa própria conta. Ao invés disso, coloque na conta de Deus aquilo que foi concedido. Muito melhor não estar aqui e estar com o Senhor. Uau! Essa semana nós tivemos o velório de um pastor, irmão, amigo. Foi meu aluno. Segui o seu ministério durante anos. Pastor de uma igreja presbiteriana aqui, no setor universitário, no setor sul. Novo. Mais novo que eu. De novo eu estou me entregando. Mais novo do que eu. Eu cheguei para a esposa dele, conversando, e ela disse, pastor, foi tudo tão rápido, a gente ainda está, a cabeça da gente ainda está pensando. Aí ela disse, mas eu tenho certeza que Deus teve propósito nisso. E Ele está na presença do Senhor. Eu andando no corredor, vem 2 filhos, os mais novos, a filha e o filho. Eu os abraço, um em cada lado dos meus braços, e a filha diz, pastor, eu confesso ao Senhor que eu ainda, não sei se a ficha não caiu, não sei o que é, mas eu estou em paz. Meu pai me ensinou isso a vida inteira. E eu digo, Senhor, só o Senhor mesmo. Só a tua bondade para isso acontecer. Você tem meditado sobre a seriedade do julgamento divino? Ou o pecado se tornou tão comum em você que você perdeu o espanto do pecado? É uma pergunta difícil de se fazer, mais difícil ainda de se ouvir. Tem pessoas que estão tão acostumadas com o pecado que elas não se espantam mais com o pecado, nem seu e muito menos do mundo que está ao redor. Eu começo a conviver como se tudo fosse assim mesmo. A salvação que você recebeu veio de Deus. E Deus que lutou por você e por mim. E isso deveria gerar profunda gratidão, não uma fé morna, mas uma adoração acesa, quente, borbulante, cheia de alegria e de vigor, porque Deus fez algo por mim, a ponto de Deus ter a motivação para a verdadeira santidade, mesmo no meio da guerra, porque alguém já guerreou no meu lugar. Se você não conhece a Cristo, se você nunca teve seus olhos abertos para ver o Senhor Jesus, ou conhecer e entender o seu amor, eu espero que Deus hoje faça isso na sua vida. Saiba de uma coisa, querido, há um Deus poderoso e esse Deus salva. Não é tarde para você sair do lado do julgamento e juízo e passar para o lado da redenção. Porque essas duas coisas acontecem. E quem julga é Deus. Quem vinga é Deus. Mas quem redime e salva é Deus. Creia em Jesus. Eu conheço pessoas que vivem a vida inteira numa igreja e nunca aceitaram Jesus como seu Salvador. Viveram religiosidade, mas não
vida de servo diante de Deus. Compartilhei já com vocês a experiência de um pastor que veio no meu gabinete e frequentou alguns dias eu atendendo esse irmão. E ao final de tudo eu disse: amado, é um problema na sua vida e que você precisa resolver hoje. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você está vivendo errado. Você prega uma coisa que não vive. Você está querendo vencer coisas que você não vai vencer nunca. Deixa a paz de Cristo entrar no seu coração. E a paz de Cristo tem nome, Salvador. É a paz dele que tem que entrar no seu coração. Eu não tinha mais respostas para trazer para ele. A única possibilidade é, ele não tem Jesus ainda como Senhor da sua vida. Apesar de conhecer Jesus, apesar de amar a Jesus, apesar de falar de Jesus e conhecer a Escritura como poucos. É terrível isso. Mas foi motivo de alegria, porque ele passou do período de juízo para um período de redenção. Aquele homem chorou igual uma criança. Ele nunca tinha entregado sua vida a Cristo. Outra coisa, a imagem que o texto nos traz de Jesus, ou do Deus aqui, é que esse Deus é misericordioso. Olha só. O texto fala da misericórdia do Senhor no verso 7. Celebrai as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos. Segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a sua grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Ele começa dizendo, celebrai as misericórdias. E ele termina dizendo, segundo a multidão das suas misericórdias. Misericórdia, compaixão, misericórdia, bondade. Eita! É o que vem de Deus, é isso que define Ele. A primeira coisa que aponta para Deus, Ele é guerreiro. Mas a partir do verso 7, surpreendentemente, a linguagem aponta para Deus, além de guerreiro, como um Deus que julga, mas que também ama. É um Deus que é bom. Isaías, quando ele contempla a justiça divina, ele não fica paralisado. Pelo contrário, ele é conduzido à celebração, à adoração. E aqui vem algumas coisas que eu poderia pensar bastante com vocês. Em alguns momentos, nós somos adoradores inadequados, incompetentes, desmotivados, mecânicos, desprovidos de convencimento do outro. E ainda mais se esse outro pode olhar dentro do coração e ver o que está saindo de lá. Porque só sair da boca para fora ou dos braços levantados é pouco para Deus. A adoração, a celebração, diz o texto, ela existe porque Deus é misericordioso. Celebrai as misericórdias do Senhor. Puxa. Quando eu celebro a Deus é porque eu sei o que Ele é, mas também eu sei o que Ele faz. Ele é misericórdia, Ele age com misericórdia. Ele é a bondade, Ele age com bondade. Ele é amor e Ele age com amor. E por causa disso eu celebro ao Senhor. O povo de Deus, ele é reconhecido como um povo feliz, alegre, não por causa das circunstâncias, mas por causa de Deus. Não permita que as circunstâncias tirem de você o desejo de celebrar ao Senhor, a necessidade de celebrar ao Senhor, a necessidade de se prostrar em alegria e adoração na presença do Senhor. O mundo sofre mesmo com as dificuldades, a ponto de perder a noção do horizonte, mas o nosso horizonte, ele sempre está claro diante de nós. É novo céu, nova terra, é Jesus voltando e nos recebendo, é a adoração eterna na presença do Senhor, e agora é a celebração daquilo que Deus está fazendo agora, a meu favor.
Isso quebra qualquer depressão, ansiedade e pânico. E eu digo a respeito disso não por não saber o que significa isso. Sei tanto na vida das outras pessoas como na minha própria. Então observem que Isaías está contemplando algo que não paralisa ele. Pelo contrário. Irmãos, esse é o momento correto da alma. Esse é o momento certo para a nossa alma. Quando eu conheço a Deus, quando eu estudo a palavra, a teologia que contempla com seriedade o julgamento, gera uma apreciação ainda mais profunda pela misericórdia. Eu merecia ser julgado, ser lançado no inferno, mas eu sou amado e lançado na graça eterna. Grande bondade, compaixão, multidão das suas misericórdias. São palavras que, de repente, a gente usa até como sinônimas, né? Mas são palavras que, somadas, não são suficientes para descrever a generosidade de Deus a nosso favor. Não existe palavras para definir o quanto Deus é essas perfeições e como é grande a demonstração dessas perfeições na nossa vida. Irmãos, a esperança de Israel nunca esteve na fidelidade deles como povo. Nunca. Porque foi um povo que desobedeceu. Eventualmente obedeceu e voltou atrás, mas desobedecia depois de novo. Mas a esperança daquele que é do Senhor somente pode estar na misericórdia de Deus, que não se esgota. E é por isso que eu confesso de novo o mesmo pecado que eu confessei ontem. Não porque eu estou relembrando o que eu fiz ontem, mas é porque hoje eu cometi ele de novo. Aí você fala, Deus tem misericórdia. Ele diz, eu tenho, filho. E passa 2 dias, você confessa de novo. O que você fez de novo? Aí você fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é como se ele estivesse dizendo, eu tenho uma misericórdia eterna por você, amado. Já ouviu Deus falando isso para você? Você já entendeu a resposta de Deus dizendo, eu te amo eternamente, filho? Mas seja santo. No verso 8, no verso 9, o texto fala a respeito desse Deus, esse Senhor que se torna o Salvador do seu povo. Olha só, no verso 8 diz, porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o Salvador deles. Olha o verso 9, em toda a angústia deles, eu também ele se angustiar. É muito interessante isso, porque essa mensagem do verso 9 é um dos textos mais comoventes do Antigo Testamento, que gera comoção quando o texto fala do caráter de Deus e do relacionamento desejado dele conosco, com o seu povo. Repare o que o texto está dizendo, em toda a angústia deles, também ele se angustiava. Sabe o que chama isso, irmãos? Isso se chama empatia. Deus tem empatia por nós. Deus não é indiferente ao sofrimento daqueles que são seus. O texto está dizendo, olha, eles ficaram angustiados e Deus diz, eu também me angustiava por causa de vocês. Deus não quer nos angustiados, entristecidos, vivos mortos. Ele quer vivos que vivem a vida. Deus tem uma empatia. Ele sente o que sentimos. Irmãos, isso aqui tem muito a ver com a encarnação. Quando Jesus Cristo veio, na teologia, a gente chama isso de a humilhação de Cristo, estado de humilhação de Cristo. Quando ele decide, Deus envia o seu Filho
a mulher fica grávida. Ele se esvazia da sua majestade para se tornar como um de nós. Isso é humilhação, porque ele é Deus. Ele vive no meio do mundo, sofrendo com o pecado das pessoas na frente dele, e ele não era pecador. Ele sofre as coisas das pessoas, ele sofre dor das perseguições, das humilhações as mais diversas. A sua morte foi humilhação, o seu sepultamento foi humilhação. Ele fez tudo isso por misericórdia, por amor, para a nossa salvação. Isso, quando nós olhamos o texto de Isaías 63, falando da misericórdia de Deus, ele está nos mostrando dessa figura no futuro, que é o Deus encarnado, onde Deus contempla na dor a humanidade, onde Jesus está vivendo as dores das tentações, como diz a Escritura, que ele foi tentado em todas as coisas, contudo sem jamais pecar. É maravilhoso isso. O nosso Deus é um Deus que é Senhor e Salvador nosso. Tem uma outra expressão aí nesse verso que é difícil compreendê-la, tive que ler bastante sobre isso. O anjo da sua presença o salvou. Esse anjo aí é letra maiúscula, viu? Está se referindo a Deus na pessoa de Cristo. É a mesma expressão, o anjo do Senhor, que nós encontramos várias outras vezes no Antigo Testamento. E aparece normalmente em momentos de salvação direta de Deus a respeito do seu povo. O anjo de Deus é a prefiguração do próprio Senhor Jesus, sem sombra de dúvida. E aí o texto diz, por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu. Uau! Não foi porque você é bonzinho, não foi porque você tem atitudes adequadas. Isso vai acontecer se você depender de Deus. A minha vida santa é tudo que Deus quer. E ela só vai ser possível se eu depender da ação de Deus e do anjo do Senhor na minha vida. Aquele que paga o preço para libertar, é isso que Jesus foi. Então, o que a gente percebe é que essa passagem, ela aponta para Cristo. Ela mostra a pessoa de Cristo, o Filho eterno de Deus, que se tornou carne, habitou entre nós, experimentou cansaço, experimentou tentação e dor, que experimentou uma vida terrena, mas nunca deixou de ser o perfeito Redentor, cheio de graça e de misericórdia. Tudo isso nos constrange, não é verdade? Tudo isso faz nos dizer, Senhor, abre os meus olhos para eu entender mais. Só que o verso 10 é uma facada. O verso 10 diz, mas eles, se referindo ao povo, foram rebeldes. Foram rebeldes. Mas eles foram rebeldes. E contristaram o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Eles eram povo de Deus, escolhido de Deus, Deus cuida deles, Deus os ama, Deus age com misericórdia, e eles ainda são rebeldes e trazem tristeza ao Espírito Santo de Deus. Sabe quem são estes? O povo de Deus. Sabe quem são estes? Nós. Que vira e mexe estamos trazendo tristeza ao Espírito Santo de Deus, quando agimos totalmente diferente daquilo que Ele já nos revelou ser a sua vontade. E diz o texto, por isso Ele se tornou inimigo deles e Ele mesmo lutou contra eles. Aqui parece uma das poucas referências explícitas do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos o Espírito no Antigo, sem sombra de dúvida, mas a referência explícita, assim, são poucas. É uma tragédia que está sendo mostrada aqui no texto. Nesse verso, não é uma falta de amor de Deus. Pelo contrário, é o resultado da rebeldia dos homens que tem juízo. Mas mesmo assim, o povo recebeu graça.
foi redimido, foi reconduzido. Mas mesmo assim, esse povo rebelou de novo. Você se vê nisso? Nós nos vemos nisso. A consequência é severa. O texto diz: Deus se tornou inimigo deles. Isso parece difícil, mas presta atenção no que eu vou dizer. Se você guardar isso aqui, vai ser importante. É extremamente importante, é fundamental você compreender que não se trata de um abandono definitivo de Deus, mas de um ato disciplinador, uma disciplina amorosa de Deus. O povo estava no cativeiro, foi um juízo de Deus, mas eles não deixaram de ser povo e Deus não deixou de amá-los. E Deus os resgatou. Você pode estar andando em caminhos tortos. Está vivendo como um crente meia boca. Desculpem a expressão. Como um cristão que não se esmera na santidade. Mas se você é do Senhor Jesus, Ele não te abandonou. Porque mesmo que eu não seja fiel, Ele é fiel. Em Hebreus capítulo 12, no verso 6, a Escritura diz: o Senhor corrige a quem ama. Em alguns momentos na sua vida, é provável que Deus esteja te disciplinando. E a disciplina divina é prova do relacionamento amoroso de Deus conosco, não rejeição. Quando você disciplina o seu filho, não é porque você o ama, você está rejeitando. Você não deixou o amor que é verdadeiro, mas você está cuidando, resgatando. Deus não é indiferente à rebeldia dos seus filhos. Lembre-se disso. Não brinque com Deus. Deus age. E quando Ele age, mas mesmo assim, Ele age para nos restaurar e não para destruir. Senhor, por que dessa provação? É para que eu perca a sua fé, a minha fé? Não, filho, é para que você aumente a sua esperança e dependência de mim. Ouça sempre Deus te respondendo. Nós precisamos lembrar das obras de Deus, para que possamos lembrar de quem Deus é. E aí o texto diz que o povo se lembrou dos antigos dias, lembrou de Moisés, e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com o seu braço glorioso, que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividia as águas diante deles, adquirindo para si um monte eterno, um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? São perguntas, não de dúvida, irmão. Isso aqui não é dúvida do povo. Mas diante da disciplina, o importante é recorrer à memória. Você era perdido e não tinha esperança. Seus pecados te levavam à morte. E Deus perdoou o seu pecado e te deu vida. O Espírito Santo habita em você. Você lembra disso? É mais ou menos estas questões que estão sendo levantadas. Ó Senhor, o povo do Senhor lá, quando aconteceu com Moisés, eles não estão reclamando, eles estão dizendo: Senhor, estas coisas nós precisamos. Essas coisas nós precisamos. As memórias das obras de Deus no passado, irmãos, alimentam a esperança no presente. Se eu fico esquecendo o que Deus já fez, eu perco a esperança de hoje. Pare de ser crente de mente curta, de lembrança limitada. Tem crentes que têm Alzheimer espiritual. Esquece tudo. Esquece até de Deus em alguns momentos. Não faça isso. Quando a fé enfraquece,
Mas devemos recordar o que Deus é e o que Ele já fez por nós. A história da redenção é a base da nossa confiança. A minha confiança está no Deus, que é o meu Redentor. E Ele diz, quem é que vem aí? Ele diz, eu sou o Deus justo. Eu sou o justo, mas eu também sou aquele que é Redentor. Como é que a gente aplica isso? Concluindo. Você tem alimentado a sua memória das obras de Deus na sua vida? Você gasta tempo pensando em tudo aquilo que Deus já tem feito a seu favor? E gastado tempo para meditar, para se alegrar? O que Ele fez ou já fez por você, que você corre o risco de esquecer? A rebeldia contristou o Espírito Santo, diz o texto. Paulo usa a mesma linguagem em Efésios, capítulo 4, verso 30, onde ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Existe algo na sua vida, hoje, que está entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida? Existem coisas na sua vida hoje, as quais o Espírito Santo está entristecido por você. Eu me lembro que na Santa Ceia existe uma frase que é muito importante. A ceia do Senhor, instituída por Cristo, é presença de Cristo no meio da igreja, mas também é um ato memorial. E ele diz, fazei isto em memória de mim. Participar da ceia do Senhor com entendimento é cultivar a gratidão. E essa gratidão, ela gera adoração genuína. E nós precisamos adorar a Deus de maneira correta. Hoje o que nós vimos, irmãos, é quem Deus é. Semana que vem é como que nós vamos reagir diante desse Deus, que é um Deus justo, misericordioso e redentor para comer. Vamos orar. Fiquem de pé e vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. A importância, Pai, que o texto nos trouxe sobre o conhecimento profundo a respeito do Senhor e da história que o Senhor já realizou na pessoa de Cristo e hoje na nossa vida. Ó Deus, abra os nossos olhos para conhecermos mais e mais o Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai, com a fé. Faça dessa igreja uma igreja que adore o Senhor em espírito e em verdade, cheia de alegria, porque entende da sua misericórdia para com ela. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e sempre.